Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para o seu coração. Hoje comemora-se o Dia dos Pais. Na verdade, o Dia dos Pais, ele acontece desde meia-noite até o outro dia, o outro segundo do novo dia, porque pai é pai. Muitos pais, eles também têm que ser a mãe. E muitas mamães têm que ser o próprio pai. Então não é brincadeira, Dia dos Pais, dia em que as famílias se reúnem, dão os presentes para os pais. Então parabéns a você, papai. Deus te abençoe. Vamos ter esse programa aqui agora para abençoar a sua vida. Eu aproveito para pedir a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos também sugerir a vocês alguns livros que podem edificar a vida tanto do pai quanto dos filhos, hein? Esse aqui, 365 dias no Getsemane. É um devocional muito legal, que você todos os dias pode ler uma mensagem, fazer uma meditação, deve estar lá no seu escritório, no seu trabalho, onde quer que você esteja, dentro do seu carro, e a cada dia, aí você escreve aqui a sua maior necessidade, e no final do ano você tem um manual de 365 dias de lembranças do que Deus fez na sua vida. Tem estes outros livros aqui de grande edificação, ó. Coragem e Covardia. Lavar as redes. Quando Pedro já estava desistindo do seu projeto naquele dia, iria voltar para casa com as mãos vazias. Aí o Senhor disse a ele: Pedro, você não vai lavar as redes. Volte para o mar. E ele voltou para o mar. E aquele dia que teria uma perspectiva de derrota, se tornou em um dia de grandes vitórias. Depressão, ansiedade, angústia e medo. Profetas, profecias e profetadas. É perigoso ser grande. Israel, escolhido, rebelde, amado e restaurado. Muito legal a história de Israel na Bíblia Sagrada. Então são muitos livros que você pode adquirir tanto na igreja, porque temos uma livraria na igreja, ao final do culto ou antes do culto, ou então você no Jet Park, a nossa praça de alimentação, você tem a livraria para que você possa acostumar-se a ler, dar de presente livros, porque o livro vai até onde nós não podemos imaginar. Vai passando de mão para um, para outro, né? Agora o que mais? A nossa agenda do mês, da semana, mês de agosto. Faltam somente 5 meses para terminar o ano. Vou virar o meu rosto ali, os meus olhos, para uma agenda aqui. 18 de agosto, abertura do curso Mulher que Prospera. 19 a 23 de agosto, congresso Filhos de Pastores. Você vai ver a chamada aí. Começa no dia 19, no culto Caixa d'Água com Nicolas pregando. A pastora Daniela vai estar dirigindo o culto. Mas começa aí no dia 19 com uma programação muito linda, desde o primeiro culto, 7h30 da manhã. Vamos ter ministrações, depois às 10 horas, depois às 14h30, depois 17h30 e depois às 20 horas com o Nicolas. Aí vem segunda, terça, até terminando na quarta-feira, tá? Dia 25 a 27, Clínica Jardim de Deus, vale a pena você participar, você vai ver a chamada aí. Dia 26, Batismo nas Águas, as 2 ordenanças de Jesus, que ele determinou, a ceia e o batismo nas águas. No dia 29 de agosto, Conselho de Pastores, vai estar pregando o pastor Ronaldo. Que legal, hein? Vai ser muito bom ali de Contagem, jovem pastor, cheio da graça de Deus, você vai ver a chamada aí também. E 2 de setembro, o curso Gerando uma Promessa, pais grávidos.
e 3 a 7 de setembro, Segredos do Coração, casamento comunitário nesse período. E vai ser muito legal, então, você fazer o curso para ter o seu casamento, aquela cerimônia mais linda. Você que não teve a oportunidade de ter aquela festa, está aí a Getsemane, resgatando sonhos. Lembrando que temos cultos todos os domingos, 7 da manhã, 10 horas, depois 14h30, 17h30 e 20 horas. E o Templo de Araguá, você vai ver a Nicole chamar aí, muito legal a chamada para os cultos no Templo de Araguá, toda semana, Igreja Batista Getsemane, Jaraguá. E temos cultos todas as manhãs às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas e todas as noites a partir das 19 horas. Fora as missões que temos em Belo Horizonte, na Grande BH, perfazendo um total de 50 missões, e também na terça-feira, 7 da manhã, com o Gislon e a doutora Juliana. São as células Getsemane. Entra lá no site, você vê a chamada aí, olha, e aí você se inteira, fica totalmente inteirado e conhecedor da agenda da igreja, tá bom? Veja aí as chamadas. Olá! Quero fazer um convite especial a você. Reiniciamos nossas atividades no Templo de Araguá, Rua Francisco Proença 360, esquina com a Rua Silvério Ribeiro, no bairro de Araguá. Teremos uma nova programação. Veja só, domingo às 8h30 da manhã, culto Plenitude com o pastor Marcos Gomes. E às 19 horas, culto de adoração e evangelismo com o pastor Bruno Lisboa. Na quarta-feira, às 15 horas, culto Tarde da Bênção com a pastora Maria Geralda. E às 19h30, culto profético com o pastor Marcelo Linhares e pastora Viviane Carvalho. E quinta-feira, às 19h30, culto do Espírito Santo com a pastora Patrícia Guimarães, pastora Luzia Viana e equipe. Fique ligado nessa nova programação no Templo de Araguá, para um novo templo. Rua Francisco Proença 360, esquina com a Rua Silvério Ribeiro. Aguardamos você para juntos cultuarmos ao Senhor. Para mais informações, ligue na nossa secretaria 31 3448 9898. Que legal, aí estão aí as chamadas para você não perder um culto sequer. Terça-feira é um culto que não é somente para Igreja Batista Getsemane, é um culto para a cidade de Belo Horizonte. Muito legal você vir aqui, tá bom? Muito legal. E segunda-feira, culto dos empresários, culto de oração, atletas com Cristo, intercessão. Terça, culto da vitória. Quarta, família, profético pentecostal. Quinta, o culto da mulher, cura da alma também. Vários auditórios nós temos. E sexta-feira, o culto de libertação. E sábado, aliás, sexta tem adolescentes e juniores. E sábado, a juventude Getsemane. Tem sido uma bênção. A pastora Daniela formou uma equipe de pastores, o BIM, a família BIM, Bom, Felipe, uma turma muito legal aí, Serginho, Gustavo, uma turma jovem. Você só perde se não vier aqui no sábado, a partir das 19 horas, no culto da juventude. Vamos à palavra de Deus. Mateus 6. O assunto oração era muito recorrente. Havia uma dúvida muito grande sobre Deus, o Pai. Então, Dia dos Pais, Mateus 6, 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mateus 6, 5. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando você orar, olha que chamada, hein? Vá para um lugar secreto, para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus falando, fala com o pai. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles,
porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês então orarão assim. Aí, meu amado, ele cita essa palavra Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso, mundialmente conhecida. Depois do Salmo 23, é o texto sagrado mais lido em todo o mundo, em toda a literatura, que é a oração do Pai Nosso. Mas o que fazer se você não tem uma imagem boa do Pai? Como agir se você vai agora conversar com o Pai? Eu, por exemplo, não tinha uma boa imagem do meu pai no início, depois que ela foi resgatada. Mas antes eu não tinha uma imagem boa do meu pai. Não porque meu pai fosse mau, uma má pessoa, fosse um terrível homem. Não, é porque eu não convivi com ele. Eu não tive um relacionamento com meu pai, porque desde novinho, meu pai já não estava comigo, desde 7 anos de idade, eu era um garotinho. Então eu não tinha. Você que tem um pai, que teve um pai amoroso, você tem uma ideia. Você que teve um pai ausente, você tem outra ideia. Você que teve um pai que agrediu a sua mãe, que é a pessoa que mais você amava, você tem outra ideia. Cada um de nós tem uma imagem de um pai, né? Seja positiva ou seja negativa. Porque antes mesmo de nós crermos em Deus, nós recebemos como professor o nosso pai. A nossa voz parece com a do nosso pai. O jeito de falar parece com o nosso pai. O caráter que é transmitido a nós, que é o interior de um homem, é reflexo daquilo que o nosso pai passou para nós. Mas antes de Jesus, era blasfêmia, era ultrajante, era crime chamar Jeová de Pai. Jeová, o Senhor, Jeová, o único Deus, fiel e verdadeiro. Então ninguém ousava chamar Deus Yahvé, nem de escrever. Os próprios escribas, quando iam escrever a palavra Jeová, o nome Yahvé, eles escreviam com uma caneta diferenciada, uma caneta própria. Seria uma caneta de ouro, uma caneta especial. Porque a visão que eles tinham de Deus é a visão que até hoje muitos têm, de um Deus que levanta com um chicote nas mãos. Aliás, o Deus amoroso foi declarado por Jesus. O Deus muçulmano, do Islã, é um Deus bem carrasco, bem vingativo. Do hinduísmo, do shintoísmo, é um Deus ausente, que eu tenho que me sacrificar para eu estar no nirvana. O Deus de muitos é que para eu chegar nele, eu vou ter que me reencarnar até me tornar um espírito evoluído. E muitas pessoas católicas, espíritas, até evangélicos, pensam que Deus ele não é acessível, que ele é impossível de ser aquele pai amoroso. Então, tem que pedir a São Judas Tadeu, tem que pedir a São Pedro, eu tenho que ter um mediador entre eu e Deus, porque é um pai que não me atende. Então, essa imagem, ela é passada para nós. Eu não nasci evangélico. Eu fui coroinha, ajudei ali na igreja Senhora das Graças, na Concórdia, ajudava o padre Antenor Viana. Então eu sei do que eu estou falando. Aí eu sou muito sujo para falar com Deus. Nós somos muito sujos para chegarmos até Deus. Então a gente tem que arranjar um santo, um protetor. Quem me dera. Eu tenho que conversar com o padre Antenor Viana para que o padre peça a Deus por mim. Eu tenho que pedir à mãe, né? Porque eu vou pedir à mãe, para a mãe pedir ao pai, para o pai me atender, não é? Peça à mãe que o filho atende. Essa imagem de um Deus distante, porque é uma imagem da própria criação, de que o filho
falou, mãe, pede papai um dinheiro para mim. Ô mãe, fala com o papai que eu estou querendo ir numa excursão, mas eu não tenho dinheiro. Ô mãe, pede papai um tênis. Ô mãe, aquele medo, o menino agarrado na saia da mãe, para poder a mãe interceder junto do pai, do seu esposo, para que o pedido do filho seja atendido. Essa é a ideia. Você que está me assistindo, que é católico, que é espírita e mesmo evangélico, que tem que ir na casa do irmão, fulano de tal, ora por mim. Você não pode pôr você não pode ver uma mão assim, que você já enfia a cabeça lá de baixo. Já viu a pessoa assim? Por quê? Porque é uma imagem que a pessoa tem de Deus. Então Jesus Cristo está falando conosco aqui em Mateus 6, 5. Quando você orar, não seja como um hipócrita, que faz orações para que os outros vejam. Faz uma oração mostrando a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Rasgue o coração, tire a sua roupa, a máscara e fale com Deus. Como eu vou fazer isso? Numa igreja? Vou chegar e gritar na frente de todos? Vou fazer na frente da família? Eu vou fazer lá no trabalho? Não, eu vou para um lugar secreto. Pode ser esse lugar secreto, pode ser onde? Pode ser o quarto. Porque lá no quarto você fala com Deus. Lá no quarto você rasga o seu coração. Você fala com Deus, ó Deus, eu estou assim, assim, assim. Estou vivendo esse momento, essa prova, estou passando por isso. Lá dentro do seu carro, quantas vezes eu entro dentro do meu carro e eu posso extravasar e dizer para Deus aquilo que eu estou sentindo. Quantas vezes é no banheiro, quantas vezes é andando, né? Sozinho, num lugar, vou para uma sede campestre, porque nesta semana mesmo eu perdi o meu irmão mais velho, que ocupou o lugar do meu pai. Porque quando meu irmão era um jovem, com menos de 20 anos, que aconteceu? Ele era sendo o filho mais velho, o Zinho, ele é chamado de Zinho, porque ele era um diácono, um servo de Deus, um abençoado, diácono por natureza, aqui na Getsemane, mas ele não era só da Getsemane, qualquer igreja que ele chegava, ele era sinônimo de alegria. Então ele assumiu a paternidade. A ausência do nosso pai fez com que ele, sendo o filho mais velho, assumisse a responsabilidade. Como eu nunca ouvi colocar um cigarro na boca, eu nunca coloquei. Como eu nunca ouvi beber, eu não vi ele beber, ele só trabalhava, ele não tinha aquela vida de bandido, né? De desonesto, de aproveitador. Eu recebi aquela mensagem dele silenciosa. Tomei muitos cocões dele, muito chute, muito tapa, né? Apanhei muito, porque ele, quando eu vejo os filhos dele, o Enderson, Simone, o Wallace, a Janaína chamando ele de papaizinho, eu era no tapa, ele me batia muito, mas eu sei que aquilo foi muito bom. Era o meu pai que foi, então ele chamava Joãozinho, porque o meu pai chamava João, então ele recebeu o mesmo nome do meu pai, então ele era o Zinho, e o São João era o João, e ele o Zinho. Então eu entendo isso aqui. Então Jesus ensinou a orar. Foi nessa hora que os apóstolos dizem assim, já que eu não vou ser igual ao hipócrita, como que eu tenho que agir? Aí ele faz a oração do Pai Nosso. Então vocês orarão assim, Pai Nosso, que estás no céu e que está aqui na terra também, que está cuidando de mim. Então, querido, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, que você entenda que o Pai está te ouvindo. Ele não é o seu Pai simplesmente com aquela imagem negativa ou positiva. Ele é o seu Pai, totalmente amoroso, que nunca dorme, que nunca viaja, que nunca vai embora, tá bom? Deus, Dia dos Pais, dia de restauração, dia de reconciliação. Eu intercedo por você e te abençoo, em nome do Senhor Jesus, papai, e vocês filhos também.